Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira com o nosso irmão Pedro, né? Hoje nós estamos aqui na Estância Árvore da Vida, junto com um grupo de valentes da região do interior de São Paulo e todos muito encorajados pela palavra, né? Desfrutando. Nosso irmão André, ele infelizmente não pôde estar presente hoje, eu estou fazendo a função dele de moderação. E gostaria de iniciar a nossa live hoje, né, com o irmão Pedro. E amém. Aleluia. Amém. Obrigado pela introdução e estou muito alegre porque nós aproveitamos esse momento tão especial que os irmãos valentes de Davi, daqui do interior de São Paulo, eles marcaram essa comunhão e a mim generosamente recebeu na sua casa, nos forneceu um excelente jantar e aqui estão representados, né, todas as regiões, micro-regiões do interior de São Paulo e especialmente, né, tem duas regiões que recentemente o Senhor, né, nos deu, nos incomodou muito para que pudesse, né, realmente entrar junto conosco nessa luta. Graças ao Senhor, a igreja em Campinas, finalmente nós estamos, os valentes Davi entenderam, né, o papel deles, a função deles, e nós temos aí hoje, né, já os valentes Davi de Campinas, claro, sendo ajudados pelos valentes Davi daqui de Sumaré, também de São Paulo, e hoje nós temos uma situação muito boa, já estão ajudando a emancipar várias igrejas aqui da região, estamos muito contentes com esse trabalho, e também, né, pela misericórdia do Senhor, nós também encorajamos os irmãos de Ribeirão Preto, é um centro tão importante, não podia ficar de fora, e finalmente os irmãos valentes de Davi, de Ribeirão Preto, também se levantaram, estão se somando, né, essa força tão necessária para o Senhor, neste momento, fazer um trabalho, né, acelerando o processo para trazer a vinda do Senhor. E eu estou, né, essa noite eu compartilhei com eles que nós estamos vivendo em um momento muito especial, desde 2017, o Senhor vem fazendo mudanças muito grandes, porque através do Ministério de Mondong, o Senhor tem nos dado toda a infraestrutura, né, da vida da igreja, da obra do Senhor, e especialmente as várias ferramentas para a expansão do Evangelho, expansão da obra do Senhor. E o Senhor esperou até 2017 para que tudo aquilo fosse, né, segundo a palavra que o irmão amigo gosta de usar, tudo foi turbinado, né, a comportagem dinâmica foi turbinada, né, a partir de 2017, e em 2019 nós formamos 27 equipes de comportores, dos primeiros comportores dinâmicos. Isso mudou toda uma figura, né? O SEAP também, né, foi, né, reorganizado, todos voltaram a seguir de perto a palavra do Senhor, e isso tem feito uma grande diferença. Daí vieram as redes de cuidado das igrejas, os irmãos, as irmãs entraram para cuidar das pessoas novas que são ganhas nas ruas, pela comportagem, também pela pregação do Evangelho dos irmãos. E em 2020 o Senhor nos deu Salmo 110, versículo de 1 a 3. Para mim foi uma coisa fantástica, que nos deu uma direção dessa mudança real, porque no final dos tempos Deus precisava fazer acontecer o encabeçamento de Cristo, colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, e para isso, né, Cristo precisava de uma ajuda de Sião, porque o cetro do poder de Cristo para dominar sobre os seus inimigos vem de Sião. E Sião é exatamente essa parte da igreja que se preocupa com o reino de Deus, é como a fortaleza de Sião, onde Davi se instalou e fez as casas de Davi. Então nós temos aqui, graças ao Senhor, na igreja, um grupo de irmãos
preocupados com a vinda do Senhor, preocupados com o reino do Senhor, estão lutando juntos. E com isso, né, quando chegou o momento certo, em 2020, o Senhor nos fez perceber que a vinda do Senhor estava já acontecendo, isto é, a aurora já estava começando a despontar os primeiros raios. E isso, claro, pessoas, né, de uma forma geral não vê isso, mas a Bíblia nos mostra e nós cremos nisso. E aí, qual a primeira reação? As igrejas, né? O teu povo apresentará voluntariamente, isso é, as igrejas acordaram, despertaram e quiseram, né, colaborar com esse momento tão especial com a vinda do Senhor. No entanto, nós líderes das igrejas, ainda tínhamos uma dificuldade, ainda vínhamos com muito resquício, muito legado de Sardes. Nós ainda não conseguimos, né, ter aquela situação da igreja primitiva, do Espírito ter liberdade, fazer as coisas com milagres, sinais e prodígios, né? Nós ainda estávamos muito no convencional, estávamos muito no tradicional, e graças ao Senhor, o Senhor prometeu então fazer cair do céu as gotas de orvalho, né, que são os nossos adolescentes, formando um exército de jovens santos. Então, eu quero aproveitar e falar para os irmãos que estão nos acompanhando, os adolescentes foram nos dados para auxiliar, né, os líderes das igrejas, para levar o encargo, né, diante do encabeçamento de Cristo adiante, através dessa energia nova, através da sua simplicidade, né, do amor que eles têm pela palavra, e eles são pessoas, né, os adolescentes têm uma energia tão especial, consagração tão especial, né, isso muitas vezes nos surpreende, até tomando iniciativa de gente grande. Estamos muito contentes com isso, e somando com os capitães, os jovens, para cuidar deles. Hoje os intendentes participam, e hoje nós temos um ambiente maravilhoso da vida da igreja, com todas essas ferramentas funcionando. As pessoas que vêm para o nosso meio, seja uma reunião, seja uma atividade, né, ou TCI, ou vêm ver, as pessoas percebem que tem uma energia muito especial e tem muita consistência na palavra, na realidade espiritual. Nós estamos vivendo aqui na Terra realmente a situação do Jardim do Éden, aqui, né, na vida da igreja. Então, é um ambiente que atrai as pessoas, quem vem, né, participa e acaba ficando. É nesse momento tão especial que eu falei para esses valentes da vida, estou tão contente hoje estar no meio deles. Falei para os valentes da vida, hoje é o momento de vocês, o Senhor chamou vocês justamente aproveitar todo esse ambiente, todas essas ferramentas que o Senhor nos deu, para vocês fazerem a gestão. Vocês precisam executar, né, usando todas as ferramentas que o Senhor nos dá, sendo proativos, não vendo dificuldades, não olhando para, não se justificando porque não consegue ir para frente por causa disso, por causa daquilo. Nós cremos que o Senhor dará sabedoria para os valentes de Davi, para administrar essa situação, levar as igrejas adiante, aproveitando para emancipar todas as igrejas ao nosso redor, e também esses valentes de Davi serão muito úteis na obra no geral, né, poderão nos ajudar na frente da obra. Então, estou muito contente aqui. Hoje nós, então, representando todos os valentes de Davi que estão aqui, né, hoje nós estamos com Alain, novamente, de Campinas, já participou conosco, representando a região de Campinas, Sumaré, e nós estamos aqui também com o irmão Kaique, lá de Ribeirão Preto, representando toda aquela região grande de Ribeirão Preto, uma região boa, né? Vamos conquistar toda aquela região para o Senhor, né? Então, eles estão aqui realmente com muita alegria com a participação deles hoje nessa live. Vocês querem falar alguma coisa? Amém. Jesus é o Senhor, né? Realmente o Senhor, ele está transformando, né? A igreja se renovou, né? A igreja, ela tá viva,
As reuniões estão vivas, as reuniões estão leves, né? São reuniões que realmente prendem, né? É um grito de guerra, é imersão, já vai entrando na esfera do Espírito, vai tocando, e não tem assim um cronograma, algo marcado, né? Conforme vai indo, o Espírito vai conduzindo e a reunião fica desfrutável, né? Graças ao Senhor por essa mudança, né? A gente saiu daquele conceito tradicional, que, claro, na época foi, né? Foi importante, mas o Senhor é rápido, né? Amém. E Ele está andando rápido e a gente tem que acompanhar o Senhor. Sim. É isso que Ele está pedindo de nós, valentes de Davi, né? TCI, intendentes, nós temos que acompanhar o Senhor. Aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor deseja, nós temos que estar com o coração aberto, ouvindo a palavra do Senhor, né? Tocando no Senhor, e aí a gente consegue acompanhar o Senhor, né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? Junto com o irmão Pedro, recebendo a palavra de perto. Acho que esse é o segredo, né, irmãos? Né? Nós lá em Ribeirão Preto, costumo dizer assim, Ribeirão é um caminhão. Sabe aqueles caminhões com aquela carga até lá em cima? Às vezes a gente quer fazer a virada rápido e faz. E acaba tombando às vezes. Mas graças ao Senhor. Mesmo tempo que tomba, Deus levanta. A gente é muito preocupado com muita coisa. Mas a gente tem aprendido, irmãos, a ser simples, né? Seguir de perto é uma salvação para nós. E tem sido uma salvação. Né? Lá a minha preocupação, os irmãos sabem, né? Minha preocupação, irmão Pedro, era muito com os irmãos mais velhos, né? Com os intendentes. Acho que talvez 75% da igreja seja de intendentes. Mas com a graça e com a misericórdia de Deus, nós vamos mudar isso aí. Amém. Aleluia! Amém. Então, só para encorajar os irmãos, né? Porque nós estamos encorajados. Nós temos recebido ajuda. Igreja de Ribeirão Preto, irmãos, é uma igreja que acho que todo mundo sabe, por tudo que passou, né, o Senhor já sarou a cicatriz, já passou tudo isso. Nós estamos agora numa nova etapa. Né? E nós estamos batalhando, irmãos. Estamos batalhando para renovar a igreja. Né? Nós queremos, de fato, seguir aquilo que o Senhor tem falado através da palavra profética. Nós queremos uma igreja renovada. Nós queremos uma igreja cheia de adolescentes. Porque, de fato, irmãos, né, essa palavra do Salmo 110, nós estamos no tempo da aurora. Né, e no tempo da aurora, quando já está clareando, não tem muito tempo mais. Nós precisamos correr. Yeah. E para correr, como trabalhadores da última hora, nós precisamos ter uma característica que é a intensidade. Yeah. Nós precisamos ser intensos. Sim. E essa intensidade, claro, com todo respeito aos intendentes, mas a intensidade, ela está nos adolescentes. Essa energia está nos adolescentes, como o irmão Pedro acabou de falar. Então nós precisamos ir atrás e correr atrás dos adolescentes. Amém. Graças ao Senhor. Só queria falar rapidinho, né, da experiência que a gente tem tido. Nós temos recebido ajuda, e não é vergonha, irmãos. Tá? A igreja de Ribeirão Preto, a igreja lá tradicional, né, assim, assado. Mas nós estamos abertos e estamos sendo ajudados. Amém. Né, então, há 21 dias atrás, nós tivemos a igreja em São Carlos nos ajudando com a casa de adolescentes. Né? Há 15 dias atrás, nós tivemos a igreja em Morro Agudo, também com os seus adolescentes, nos ajudando com a casa de adolescentes. E agora, no dia 18, a gente vai ter a igreja em Barrinha. Amém. Aleluia! Também nos ajudando. Nós estamos sendo, de certa forma, emancipados para poder emancipar. Não é vergonha falar isso, irmãos. Nós precisamos de ajuda. Amém. Né? Vamos para frente. Né? E, claro, igreja em Ribeirão, né, tem ali muitas igrejas menores que estão contando conosco, com a nossa ajuda. Então agora nós estamos sendo ajudados para ajudar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E o segredo, irmãos, é estar perto. Sim. Né? Aleluia. Sim. Amém. É verdade. O primeiro Samuel 15 mostra esse princípio que o Senhor, nesse último domingo, né, abriu essa porção para nós. Se nós não atentarmos para as palavras do Senhor, para poder depois servir, todo o nosso serviço não terá valor. Ou, pior ainda, pode ser considerado, não pelo Senhor, até um pecado de rebelião. Então nós não queremos cair nisso, não queremos ser presunçosos, e graças ao Senhor que os valentes de Davi entenderam isso,
né? Não, eles são realmente estão na faixa etária mais ativa, né, da sua vida, momentos assim onde eles adquirem muita maturidade para gestão, para execução. Também é uma faixa etária que, se não for governados pela palavra do Senhor, também podem fazer a sua própria maneira. Mas graças ao Senhor, nesse domingo, 1 Samuel 15, nos trouxe uma lição muito grande. A primeira coisa é atentar para as palavras do Senhor e, em seguida, seguir ao Senhor. Então, não é seguir a minha maneira, seguir o que eu quero, mas seguir o Senhor, né? E o Senhor falou em Mateus 16, não é isso? E se nós queremos servir ao Senhor, não é isso? Nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir ao Senhor, porque não é segundo a nossa direção, nossa opinião, nossa maneira, mas é seguir ao Senhor, tomando a cruz, né? levando adiante a execução da palavra, né? Então, graças ao Senhor que nós temos esses valentes de Davi hoje tão afinados, né? Tão junto, seguindo a palavra do Senhor, que nós cremos que o Senhor vai fazer ainda daqui para frente, ele pode dar um salto ainda maior, porque precisa também dar esse salto para apressar a volta do Senhor. Nós temos pouquíssimos anos. Kaique disse, quando começa a aurora, nós temos pouco tempo. Dali a pouco vai clarear o dia, né? Quando clarear o dia também já era, né? Porque o Senhor já veio publicamente. Nós queremos, né, antes da vinda pública, nós queremos ser esse grupo de vencedores que estão no Sião, né? Quando chegar o momento da grande tribulação, eu tenho essa esperança de nós sermos arrebatados como filho varão, né, até o trono de Deus. E aí, quando vier na aurora já clareando o dia, aí nós já estaremos no céu com o Senhor, né, no Monte Sião, 144 mil, né, vencedores, né? Essa pelo menos é a nossa esperança. Muito bem, com relação à palavra, que nós podemos ter um pouco mais de comunhão aqui, começa na outra mensagem, nós falamos um pouco do problema de Cã. Cã, ele certamente teve alguma insatisfação quanto ao seu pai como autoridade, talvez primeiramente dentro da arca ou antes, na construção da arca, dentro da arca, todo o trabalho, né, de alimentar, cuidar dos animais que estavam ali, mais de um ano, 17 dias, não é uma tarefa fácil. Certamente houve alguns atritos, alguma insatisfação, e ele não tratou com essa insatisfação e ficou dentro do seu coração. Quando saiu da arca, né, primeira falha que ele viu no seu pai, já expôs. E geralmente expor, né, a falha da autoridade delegada por Deus, geralmente é porque não quer se sujeitar a essa autoridade, né, expondo a falha da autoridade delegada de Deus, como se você pudesse sair fora, né, debaixo dessa autoridade. E esse coração, essa rebelião, né, no coração não foi tratado, mesmo que Deus amaldiçoou ao seu filho Canaã. E por que eu digo isso? Porque deve ter passado de pai por filho, né, e assim por diante. Quando chega o Nimrod, chegou no ápice da explosão dessa rebelião, porque não só o homem não estava mais debaixo do governo de Deus, e nem mesmo o governo do homem estabelecido por Deus. O homem estabeleceu um reino não autorizado por Deus e para lutar justamente contra Deus. Era um reino contra o reino de Deus, o que Nimrod fez. Nimrod provocou toda uma geração sob o seu governo contra, né, Deus, levantando revoltas contra Deus, ira contra Deus, ódio contra Deus. Isso pode ser visto em Salmo 2, né, mostrando que eles querem, na verdade, se libertar de qualquer laço
com Deus e com seu ungido, e querem se libertar de qualquer algema que os prenda, porque Nimrod pregava que a humanidade toda podia se libertar da escravidão, né, da obediência a Deus. Então isso trouxe uma coisa muito negativa, estabeleceu-se um reino contra o reino de Deus, que isso desembocou na linha de anticristo. No final surgirá o anticristo, né, declaradamente contra o reino de Deus. É o que Satanás vem fazendo. Mas graças ao Senhor que nessa mensagem que nós entramos, Deus tem uma linha de 100. Essa linha de 100, finalmente, dessa linha de 100 vem Cristo. Enquanto não chegasse Cristo, Deus não tem muito o que fazer, né? Mas graças a Deus, no meio daquela situação de idolatria, porque Nimrod introduziu fortemente a adoração a outros deuses, e quando, né, em Josué, se eu não me engano, em Josué 24, ali mostra que quando Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, ali tanto ele, seu pai, seu irmão, eram adoradores de outros deuses. Então, eles estavam, né, em Ur dos Caldeus, na terra de idolatria. Graças a Deus, né, ele se tornou, quando Deus o chamou, o Deus da glória lhe apareceu, isso em Ur dos Caldeus, isso foi falado por Estevão em Atos capítulo 7, e quando Deus o chamou, Deus da glória lhe apareceu, né, e ele saiu, partiu. E quando ele partiu, ele atravessou um rio. Por isso que ele é também conhecido por hebreu, não é isso? 14, acho que é Gênesis 14, 13, é isso? 14, 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, né? O hebreu. Então, Abraão era conhecido como o hebreu. Hebreu significa aquele que atravessou um rio. Então, Abraão é conhecido como um cruzador do rio, o que atravessou o rio. Aparentemente é uma coisa simples de atravessar o rio, mas não é simples. Ele deixou a terra de adoração de ídolos, chamado pelo Deus da glória, ele atravessou o rio para viver uma outra vida, uma vida para adoração a Deus. Então, essa travessia do rio é muito importante. Ele é o hebreu. Então, finalmente, Deus encontrou aqui na terra, né, alguém que buscava o Deus verdadeiro, ou seria o único que buscava o Deus verdadeiro. Eu mostrei isso, né, em vários versículos. Abraão era o único no meio de uma geração de adoradores a outros deuses. E finalmente, com esse coração, Deus então, né, o justificou pela fé. Ele creu em Deus e partiu sem saber aonde ia, mas isso fez com que Abraão fosse um que fosse executar a obra de Deus. Então, hoje, né, com esses valentes de Davi à minha frente, nós também eu quero dizer para eles também são esses hebreus, cruzaram o rio, né, tomaram uma decisão de daqui para frente nós queremos servir ao Deus verdadeiro. Aonde quer que nos mande, nós vamos, porque nós cremos nele, nós queremos servi-lo, né? Hoje nós conversamos no jantar que nós não queremos nada para nós mesmos, não estamos aqui buscando fama, nem posição na igreja, nem posição na obra do Senhor. Nós só queremos ser esses servos como Abraão foi, né? Creu no Deus verdadeiro e saiu, né? Partiu, porque ele falou, e nós queremos fazer tudo que o Senhor falar, né, ouvir atentamente a sua palavra, seguir ao Senhor e executar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Nós queremos que o Senhor finalmente, no último tempo, ele conseguiu esses trabalhadores da última hora e chegou o momento da ação
dos valentes de Davi. Então aproveito, né, eu falo para todos os irmãos que estão nos acompanhando, eu creio que em várias regiões da terra, né, o Senhor ainda tem muitos valentes de Davi que o Senhor quer usar, quer incluir. Vamos todos tornarmos como esse Abraão, que atravessa o rio, né, deixando para trás uma vida de ídolos, e agora nós servimos ao Deus verdadeiro. Onde ele mandar, né, Abraão saiu sem saber aonde ia, porque nós cremos em Deus. A nossa carreira, nosso futuro, irmãos, é crer na palavra. Nós vamos seguir a palavra. Onde a palavra nos mandar, nós vamos atrás, vamos executar, né? Agora com vocês. Amém. Somos hebreus. Amém. Cruzamos rios. Senhor Jesus. Mas nós temos que ter um coração fiel e obediente, assim como o de Abraão, né? Abraão, ele teve um coração obediente à palavra do Senhor. Ele ouvia o Senhor, ele estava próximo, né? Então nós temos que estar próximo. Sim. Né? Nós temos a experiência, né, de Nimrod, em contrapartida, Sim. que é uma experiência extremamente negativa. Né? É algo que combate a Deus, a autoridade de Deus. Sim. Né? E o que aconteceu? O Senhor confundiu as línguas e destruiu a torre. Né? Nós temos, irmãos, que estar próximo a Deus, ouvir a palavra do Senhor e não deixar que uma torre de Babel seja construída. Sim. Né? Nós temos que estar próximo, e assim que essa torre de Babel quiser subir um pouquinho, já clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor, busca o Senhor, né? Esteja com o coração aberto ao Senhor, né? Sendo fiel àquilo, porque o Senhor vai mandar, o Senhor está mandando, né, a gente cruzar os rios, atravessar as fronteiras, né, sair um pouco da nossa esfera, né, como o irmão Pedro fala, né, a gente está no fundo do poço lá, né, olha para cima, só vê aquele céu aqui, ó, redondinho, né, bonitinho, azulzinho lá, às vezes passa uma nuvem, mas na hora que você sai, você se depara, você fala, puxa vida, é tudo isso? Yeah. A obra é desse tamanho e eu aqui, né, preocupado com um tantinho. Então, irmãos, tem que servir mesmo. Né? O Senhor está precisando de cada um de nós. Né? Todos que estamos aqui, nós somos chamados. Todos que estão na nossa casa foi chamado. Todos que estão na igreja foram chamados. Né? Então, cabe a cada um, né, levar essa palavra, levar o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer, a cada um dos irmãos, encorajar, né, não desanimar, como os adolescentes estão fazendo, encorajando, ligando, fazendo... tem um adolescente em Campinas lá que criou um canal no WhatsApp, então ele manda direto as mensagens, né, não é individual, ele criou um canal. Então, irmãos, é isso. O Senhor nos dá as ferramentas, o Senhor nos mostra os caminhos, e a gente tem que confiar plenamente, ser fiel ao Senhor, né? Amém. Amém. Para cruzar um rio não deve ser fácil, né? Você vê quem já tentou, o Amir faz bastante atividade na piscina aqui, né? Quem já tentou caminhar na água, correr na água, não é fácil, irmãos. Precisa de muita energia, né? Então imagino que Abraão, quando estava ali tentando atravessar, ele precisava lembrar da promessa que Deus tinha feito, da palavra de Deus. Então acho que essa característica para nós é imprescindível, né? Porque deixar as nossas coisas, deixar o mundo atraente, porque vamos falar, é atraente. Nessa idade, o irmão Pedro tem falado, né? É a idade, o valente Davi, 30 a 49, idade que nós somos úteis lá fora, que o olho brilha por muita coisa. Então, às vezes essa correnteza do rio vem forte. Qual é a motivação para vencer tudo isso? É a palavra. É a promessa que Deus fez para nós. Amém. Aleluia! Deus fez a promessa. Fiel é o que fala, né? É o que nos promete. Aleluia! Então, né, essa questão que o irmão Pedro compartilhou, né, na mensagem de 1 Samuel 15, nós precisamos estar atento ao que Deus tem falado. Primeira coisa é parar para ouvir. Estar atento, ouvir com atenção. Isso vai gerar no meu coração a motivação para seguir, para executar. Sim. Né? Então, primeiro eu ouço, depois eu sigo, executo e obedeço. Sim. Consequentemente, eu atravesso o rio. Sim. Eu me torno um valente de Davi, útil ao Senhor. Sim. E aí, irmãos, nós temos a responsabilidade ainda maior. O valente de Davi não atravessa o rio sozinho.
Sim. Irmão Pedro falou dessa característica de operacionalizar, mas também de gerir, de fazer a gestão. Nós não podemos atravessar sozinho. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. para isso eu preciso da palavra. Não é capacidade, não é a minha maneira de fazer, não é aquilo que eu aprendi. Eu preciso da palavra do Senhor. É trabalhar no descanso. Amém. Amém. Mesmo eu tenha mencionado, eu ainda quero ler Salmo 14 para mostrar o desespero de Deus na época de Abraão, né? Diz o insensato, versículo 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Que eles naquele tempo não acreditavam no Deus verdadeiro, todos seguiam, né, adorando outros deuses. Corrompem-se e praticam abominação. Abominação na Bíblia é sempre idolatria, tá? Não há quem faça o bem. Do céu olha ao Senhor. Você imagina essa situação. Deus olha do céu, eu que criei tudo isso, olha que situação se encontra, né, a terra. Do céu olha ao Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Ninguém entende, né? Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer, né? A situação é triste. Agora, se você transportar também para o reino do Senhor, né? O Senhor também pode dizer, puxa, o Senhor olha para os filhos do homem, vamos dizer, o Senhor olha para a sua igreja. Será que há quem entenda o meu coração, né? Eu quero colocar Cristo como cabeça, reinar sobre todas as coisas, mas a minha igreja, né, está toda distraída com outras coisas, tá? Será que tem alguém que entenda o reino de Deus? Que estou transportando para essa situação no reino, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor está reunindo um grupo de pessoas que estão entendendo, né, que Deus precisa estabelecer o seu reino aqui na terra, né? Precisa, né, através de Sião, colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. E em Neemias, né, que eu lá na mensagem confundi com números, né, Neemias capítulo 9, né, versículo 6, aqui diz, só tu és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quer dizer, imagina só Deus que fez todas essas coisas e encontra numa situação em que ninguém o reconhece. Ninguém reconhece como Deus. Então, graças ao Senhor que houve Abraão, né, ele buscava o Deus que criou os céus, né, e todo o exército do céu, ele criou a terra e os mares, tudo que existe, né? Finalmente alguém entendeu. Então, sabe, não é só dizer, eu creio em Deus que criou tudo. Quando você crê em Deus que criou todas as coisas, então você tem que ter confiança de você entregar toda a sua vida na mão dele. Quer dizer, ele é capaz de te sustentar. Não se preocupa com o seu futuro, não se preocupa. Ele criou todas as coisas, ele vai te conduzir, né, de uma maneira adequada, né? Então, vamos fazer como Abraão, ser simples e crer no Senhor, né? E a gente ainda vai ver muita história de Abraão, você vê que Abraão não tinha coração para enriquecimento, não tinha coração para as riquezas, não tinha coração, né? Ele viveu a vida inteira em tendas, sendo que quando Deus o chamou, lhe prometeu a terra. Mas não teve nenhum título de propriedade de nenhuma terra, não. Mas ele nunca reclamou. Você nunca viu ele reclamar, né? Ele realmente creu no Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles existem, né? E aí, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o teu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus
e cumpriste a tua promessa, porquanto és justo. Quer dizer, então, o Senhor é o Deus que, né, que escolheu Abraão, tirou de Ur dos Caldeus e pôs o nome de Abraão, por pai de muitas nações, né, te constituí. Achaste o seu coração fiel. Onde eu quero chegar? Essa palavra fiel né, tem um sentido de apoiar, tem um sentido de segurança, quer dizer, então o Senhor achou o coração, né, de Abraão, um coração puro, um coração correto, um coração seguro, um coração confiável, né? E graças ao Senhor eu quero crer que esses valentes de Davi que o Senhor está chamando, porque o Senhor achou o coração, né, desses jovens, desses irmãos, sabe, um coração fiel, um coração onde o Senhor pode apoiar, em outras palavras, o Senhor pode contar com eles, né? O Senhor fala uma palavra, né, é como Davi suspirou em querer beber daquela água que estava onde estava a guarnição dos filisteus. Os valentes de Davi foram lá, não perguntaram, não viram dificuldades, certamente, né, dirigidos pela sabedoria do Senhor, né, eles foram lá, trouxeram água para Davi. Então, graças ao Senhor, hoje nós temos um grupo de valentes de Davi com esse coração fiel, coração que Deus pode contar com eles e que não vêem dificuldades, né, são proativos, é disso que o Senhor está precisando. E agora, né, segundo todo o suspiro do Senhor que vem através da palavra, né, que vem a cada semana para nós, eu creio que nossos valentes de Davi vão executar, obedientes à palavra, seguindo o Senhor, né, e certamente nós podemos apressar a vinda do Senhor, porque nós nos espelhamos no coração de Abraão, né, que o Senhor ganhe muitos corações, né, aqui na terra, para fazer a sua obra acontecer. Nós estamos aqui porque nós cremos, irmãos, faltam poucos anos, não tem muito tempo não, e nós estamos aqui justamente para apressar a volta do Senhor, né? Nós conversamos no jantar, vamos usar mais a ferramenta TCI, vamos emancipar as igrejas à nossa volta. Às vezes nós podemos ser surpreendidos com que uma igreja ao nosso lado, às vezes ao nosso lado, né, não sabe, né, que existe os adolescentes hoje com essa energia toda, não sabe, não conhece o grito de guerra, não conhece a imersão, né? Nós podemos achar que todas as igrejas devem saber. Não, nós precisamos visitar todas as igrejas, emancipar todas as igrejas com essa ferramenta maravilhosa, TCI, e eu quero ainda encorajar todas as igrejas, por menor que seja, tenha seus adolescentes, porque sem os adolescentes aquela igreja vai faltar energia da vida e falta então esse potencial de multiplicação, né, que hoje vem dos nossos adolescentes, através do Vem Ver, através da Missão Família, do TCI, né, podemos nos multiplicar muito mais rapidamente, porque hoje já temos um ambiente para as pessoas virem e ver, e certamente, irmãos, eles vão ver que não existe isso na terra. A vida da igreja hoje, né, praticando todas essas ferramentas, é como um pedaço do céu aqui na terra. É como o jardim do Éden aqui na terra. Um lugar que todo homem sonha em ter, né? Então, graças ao Senhor, nós temos tudo isso, falta só a gente trabalhar mais, né? E dessa forma o Senhor vai, né, nos usar para emancipar, né, toda a terra e também, né, abrindo novas frentes até que possibilite o Senhor voltar. Amém. Amém. O irmão Kaique que falou, né, de 30 a 49 anos são os valentes de Davi. Em menos de um mês eu faço 50 anos, mas eu não saio não. Eu não saio, não deixo de ser um valente de Davi não. Com todo respeito aos amados irmãos intendentes. Mas, irmãos, realmente, né, o Senhor, a gente está vendo as histórias, né, dos patriarcas, né, da questão de Noé, e sempre o Senhor,
ele acha uma pessoa. É. Né? E por causa dessa pessoa, ele tem misericórdia de todo mundo. Né? Então, quer dizer, ele achou Noé, o coração de Noé, salvou a família de Noé. Né? Achou Abraão, teve misericórdia e levou Abraão, tirou da terra que era uma terra de idolatria e o salvou. Né? Porque, naturalmente, irmãos, como o Kaique falou, o mundo é aprazível demais. Né? E se o Senhor não nos tira, nós somos santificados, nós somos separados já do mundo. Mas se o Senhor não vem nos resgatar, nós podemos nos perder nisso. Então, graças ao Senhor, porque Ele acha em nós esse coração e Ele nos salva. A misericórdia do Senhor se renova a toda manhã. Né? Toda manhã o Senhor nos dá a oportunidade de buscá-lo, né? Nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Né? Ele não guarda nenhum rancor. Né? Todo dia nós buscamos ao Senhor, a cada momento, e a misericórdia dele não falha. Então, irmãos, quando o nosso coração é voltado ao Senhor, o Senhor, Ele nos tira das situações. Né? E quando nós nos dedicamos ao Senhor, o Senhor se dedica a nós. Né? Ele também nos dá. Né? Ele fala, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, pode deixar. Você cuida da minha obra, né? E eu cuido da sua. Né? O Senhor faz isso. E realmente, o Senhor ele vai se dispensando cada dia mais. Cada dia mais a gente vai andando com Deus. Né? Quando nós andamos com Deus, nós vamos saindo dessa esfera terrena, nós vamos alcançando uma esfera celestial. Né? E faz uma diferença tremenda na nossa vida. Isso daí é uma mudança, né? Não só na nossa vida, como na nossa igreja, né? Onde nós estamos, onde nós nos reunimos. Então é uma questão assim, irmãos, de mudar o ambiente, a esfera. Né? É tudo novo, tudo se renova, tudo tem uma alegria, não é nada forçado, né? Não é nada mecânico, é tudo no fluir da vida. Amém. Né? Esse rio está passando, né? Nós estamos sendo transformados e lavados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu quero ter um coração como o de Abraão, irmãos. Puxa vida, né? Tinha tudo, mas considerava não tendo nada. Nada prendia Abraão. Né? E aí a gente sabe, né, irmão Pedro tem compartilhado e vai compartilhar mais. Mas Abraão, esse desapego de Abraão, era porque ele buscava a presença de Deus. Sim. E a cada aparição de Deus para Abraão, Abraão se desprendia mais. Hoje, como que Deus tem aparecido para mim e para você? Por meio da palavra, irmãos. A palavra está jorrando. A palavra tem sido falada para nós de uma forma assim como nós nunca vimos. Então está aí a importância, né, irmão Pedro? De estar próximo da palavra. Próximo, Né, de ouvir atentamente a palavra, de Sim. permitir a palavra te guiar. Sim. Né? E de fazer tudo baseado na palavra. Sim. Naquilo que Deus falou para fazer. Sim. Se Deus não falou, não faz. Mas se Deus falou, corre. Então esse coração, irmãos, coração de simplicidade, né? Sim. De obediência. Sim. Eu só vou adquirir, nós só vamos adquirir esse coração como o de Abraão, né? De ser chamado, depois, né, mudou o nome, né? Pai da fé, de Abrão para Abraão. Eu só vou adquirir se de fato eu tiver esse coração de acolher a palavra. Sim. Ó Senhor Jesus. Sim. Então, irmãos, por um lado, a gente fica muito feliz, né? Eu fico muito alegre com tudo que está acontecendo. Mas, por outro lado, pesa. Pesa porque quem muito é dado, muito será cobrado. Sim. Né? Nós temos pouco tempo como trabalhadores da última hora. Sim. Então, a gente tem que ser muito intenso. Amém. Mas, para ser muito intenso, não precisa me esforçar. As ferramentas. Sim. Então, o Senhor deu TCI. Sim. O Senhor deu tropas, capitães e intendentes. Sim. E os valentes de Davi. Sim. Ó Senhor Jesus. Sim. E só mais uma coisa, né, que tem me tocado. Essa questão da igreja, da vida da igreja, não só as reuniões, mas da vida da igreja, ser esse pedaço do jardim do Éden na terra. Amém. Ser esse oásis no deserto. Irmãos, as pessoas precisam perceber, de fato, o que o irmão Pedro falou. As pessoas precisam perceber que não tem nada igual. Sim. Que não existe nada parecido. Sim. E querer ficar. Daqui eu não saio. Sim. É por isso essa vitalidade e energia que as reuniões e o viver da igreja precisa ter. Então, assim, tem os irmãos de Ribeirão aqui, né?
Eu vou até falar aqui para ficar gravado na live. Pode, irmão Pedro? Pode, Pode citar o nome dos irmãos aqui? pode. O Guilherme Salgarelli. Depois assina embaixo. Isso. Pedro Batista e Luiz Otávio. Irmãos, nós precisamos levar essa vitalidade e energia, começando pelas reuniões. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, nós temos recebido convidados. Nossa experiência lá em Ribeirão, né, irmãos? Tem ido muitos convidados. Alguns têm ficado, sim. Tem consolidação de pessoas novas. Mas nós precisamos correr mais rápido. Sim, Precisamos avançar mais rápido lá. sim. Acho que o irmão Pedro cobra bastante da gente, porque sabe que a gente pode dar mais. Pode. Mas não é da nossa maneira, não é da velha maneira, irmãos. Né? Então essa energia, essa vitalidade, ela vai chegar no ponto que Deus quer, depois que todos nós tivemos essa percepção. Essa percepção de que a palavra vai fazer tudo isso. É a palavra que vai fazer tudo isso, irmãos. E se está acontecendo em todo lugar, por que não lá na nossa região? Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz, viu? Estou muito encorajado. Amém. Oh, claro. Não, porque teve um ponto que me chamou muita atenção nessa mensagem, que foi a questão de Abraão ele ter ouvido a palavra e ele ter crido, né, com uma simplicidade e com muito apego, né, que foi o que o irmão Pedro falou. A ponto, né, de falar sobre a descendência, falar, olha, sobre ti farei uma grande nação, mas a esposa dele era estéril, né? E ele não questionou o Senhor nisso, né? Mostra, a gente não vê na palavra ele brigando com Deus ou questionando, mas como, né? Ele vê ele crendo e ele indo para frente, né? Sim. E isso, né, tem tudo a ver com 1 Samuel 15, né, que a gente ouviu nessa mensagem, né, de ouvir atentamente a palavra, né? A gente ouvindo atentamente, a gente executando, servindo, né, seguindo e sendo obediente, o Senhor vai trazendo essa paz, essa alegria, né? Sim. Que Abraão tinha, essa paz e alegria, a ponto de, Sim. na hora de escolher entre um lado ou outro, né, um monte ou outro, ele escolhia a bênção, né? Amém. E, por outro lado, né, a gente vê Nimrod fazendo ali aquela torre de Babel, buscando elevar o nome do homem, e Deus ali tinha acabado de falar o que para o homem, né? Falado, ó, se espalha por toda a terra e povoa toda a terra, né? Mas não, ele estava querendo fazer resistência a Deus, querendo juntar todo o povo, né? E com aquela força de todo mundo ali falando a mesma palavra, né? Tendo o mesmo procedimento, né? A mesma maneira de falar, eles tiveram essa força de criar essa resistência contra Deus. Então a gente precisa realmente perceber que a chave está na palavra, está em ouvir a palavra atentamente, né? Em obedecer e ser fiel. Amém. O Rafael me fez lembrar, né, eu tenho insistido muito nessa noite com os irmãos aqui, de que o Senhor nos deu um ambiente maravilhoso. Nós temos que aproveitar mais esse ambiente da vida da igreja hoje, porque tudo isso é realidade. Para nós não é uma performance, não é uma aparência, não é uma coisa fabricada, nem teatral, né? Isso aí é uma realidade que nós estamos vivendo, e esse ambiente é tão maravilhoso, e tudo isso é formado pela palavra, né? Então, Rafael falando isso, me fez lembrar de Filipenses 2:2, né? Nós não temos mérito nisso. Pelo fato de nós sermos fiéis à palavra, ouvir atentamente, né? Seguir ao Senhor, executar a palavra, ser obediente à palavra, essa palavra realmente está nos colocando na mesma frequência. Todos nós estamos no mesmo ciclo, né? Todos nós fomos colocados a olhar para a vontade do Senhor. Amém. Ninguém mais está olhando para o seu interesse próprio, seu benefício, sua vontade própria, né? Mas olhar para a vontade do Senhor. Deus precisa encabeçar Cristo, né? Na igreja, nós estamos aqui lutando para isso. Então isso está fazendo o quê? Né, fazendo imersão na palavra, imersão refinada, grito de guerra, praticando, né, todas as ferramentas. O que está fazendo? E isso está resultando em nós sermos, né, tanta unidade entre nós, que nós estamos pensando a mesma coisa. Nós temos o mesmo amor, né, amamos a mesma coisa, amamos uns aos outros, amamos a mesma coisa, e nós, né, somos unidos de alma.
né? No passado, irmão, era tão difícil o irmão Dom que falar, vocês têm que ser uma alma comigo, né? Mas a gente percebia até entre os cooperadores tantas almas diferentes. Mas hoje não, sem muito esforço, a própria palavra está nos fazendo de uma só alma, né? Uma só alma com a palavra, né? Uma só alma com Deus, né? Então, graças ao Senhor que isso está acontecendo, e também um só sentimento. Nós temos um só sentimento, e na verdade eu não continuei, né? Ali também fala, nada fazemos por rivalidade, nada fazemos por vaidade, não estamos aqui buscando nenhuma vaidade para nós, nem rivalizando uns com os outros, e nem considerando cada um superior aos outros, mas considerando outro superior a nós mesmos, né? Não estamos buscando nossos próprios interesses. Isso tudo faz parte do trabalhar do Senhor entre nós. E esse ambiente formado pela palavra é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Todos, na verdade, querem viver uma vida assim, né? Então, é isso que eu estou dizendo. O Valente da Vida tem que aproveitar isso, esse ambiente, né? Vamos executar isso, vamos de uma forma proativa, né? Fora da caixa, vamos fazer com que, né, isso possa se espalhar para que muitas pessoas possam ver isso e ganhar essas muitas pessoas, né? E agora, só dando uma continuação rápida aqui, né? Eu acho que nosso tempo já está quase acabando. Mas em Gênesis 12, né, o Senhor abençoou, né? Eu só queria comentar sobre esse ponto. Ora, versículo 2, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Eu não bebi água até agora, né? Deixa eu beber um pouco aqui. Sabe que tem irmãs que ficam observando, depois me escreve, você não bebeu água. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção que o Senhor deu, primeiramente, essa grande nação, nós temos que, porque a nossa primeira interpretação é a nação de Israel. Mas essa grande nação, Deus já estava enxergando o reino de Deus. Deus estava enxergando o reino de Deus, primeiramente representado pela nação de Israel no Antigo Testamento. Só que não sei se eu consegui transmitir, né, essa expectativa de Deus, porque Deus sabe que enquanto não viesse Cristo, tudo o que Ele faz ainda é uma coisa parcial e temporal, né? Somente quando chega Cristo é que a mudança será definitiva. Então, tudo que Deus fala e faz, não sei se vocês percebem, Ele sempre coloca Cristo, vai trazer toda a realidade, né? Então, em ti farei uma grande nação. Primeiramente, essa grande nação começa com a nação de Israel, mas a realidade ainda não chega. Somente depois da nação de Israel vem Cristo. Ele é crucificado, ele é ressuscitado, aí gera a igreja, aí sim, essa grande nação como reino de Deus passa para a igreja, né? Tanto é que eu acho que eu li acho que em Mateus 21, né? Acho que em Mateus 21, ali Deus estava falando para a nação de Israel, né? Eu passarei o reino a um povo que me dê respectivos frutos. Quer dizer, vocês não estão me dando, agora eu vou passar para a igreja. Então a igreja deu a sequência ao reino de Deus. Só que a igreja tem a responsabilidade, até o seu final, na era da igreja, irmãos, nós temos que produzir o reino de Deus. E pelo menos a realidade do reino dos céus. Então é para isso que nós estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando para que surja a realidade do reino dos céus, onde Cristo reina, onde Cristo, né, possa obter aqui na igreja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, para que ele possa ser o cabeça sobre todas as coisas. Isso está em Efésios 1, 22, 23, né? Então nós, para isso que nós estamos lutando. 2000 anos quase se passaram da história da igreja, mas não tem muita dessa realidade. Mas graças ao Senhor, hoje o Senhor está andando rápido, né? Hoje não só
né, a palavra, né, nós acertamos na palavra, mas também toda a tecnologia, né, a rapidez, internet, né, quando uma palavra é falada aqui, imediatamente ela é transmitida para o mundo todo, né? Então, tudo isso junto é para apressar. Nós podemos, o nosso minuto, né, vamos dizer assim, pode valer muitos dias, muitos meses, muitos anos do passado. Então, por isso, se a gente aproveitar bem cada minuto nosso, cada hora nossa, nós podemos, né, eu não sei se você, uma escala, vamos dizer assim, como é que chama? Uma escala que tem uma graduação exponencial, né? Exponencial. Hoje, né, o logaritmo, né, nós vamos hoje, cada hora nossa está valendo muito, né? Imagina só hoje, né, como é que vocês contactaram, montaram essa reunião aqui? Pelo WhatsApp, né? Tal, comunicando um ao outro, você imagina antigamente. Você fazia telefone ali, né? Chegar telefone lá para cada um. Você não consegue achar todo mundo, né? Manda carta, né? Telegrama. Você imagina só, né? Você vê como facilitou tudo. Então, o nosso tempo tem que ser bem aproveitado, né? Então, graças ao Senhor por isso, né? Essa é a nação e nós temos que trazer o reino de Deus, né? Essa grande nação e o reino de Deus vai continuar na próxima era, o reino milenar, né? E depois, terminado ainda, haverá outra rebelião de Satanás, e que será lançado para o lago de fogo. Finalmente vem a eternidade, onde Deus vai reinar para todos sempre, né? Então essa grande nação é o reino de Deus. E depois ele fala, te abençoarei e te engrandecer o nome, se tu uma bênção. E no fim fala, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que eu levei, né, os irmãos para Gálatas 3, porque a realidade de tudo isso está em Cristo. Amém. Não tem outra maneira, né? Lá em Gálatas 3, né? Versículo 8, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quer dizer, Deus estava... Por Deus, ele estava louco para que Cristo pudesse vir logo, porque aí estabeleceria uma coisa definitiva, porque até então tudo é muito temporária, sabe? Muito temporal. Aí em ti serão abençoados todos os povos, mas está se referindo a quem? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, quer dizer, todos os da fé são abençoados, né? Aí, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, Deus já estava olhando para Cristo, Deus estava olhando para o seu descendente, porque enquanto não viesse Cristo, sabe, nada disso teria realidade. Então, hoje, graças ao Senhor, já veio Cristo. Hoje nós temos a bênção de Abraão, versículo 14, que é o Espírito prometido. Nós já recebemos a bênção de Abraão como Espírito prometido, que trouxe o próprio Deus para nós, trouxe a árvore da vida para nós. Nós temos tudo para avançar, trouxe o céu para a terra, né? Então, irmãos, nós, né, quando veio Cristo, teve tudo para avançar. Só que 2000 anos da história da igreja, né, você vê que não avançou como deveria avançar. Agora, no final dos tempos, trabalhadores da última hora, nós temos que fazer a coisa avançar, né? Avançar mais rapidamente. Aí, então, só para terminar, né, Abraão foi levado, vamos lá rapidamente. Abraão então obedeceu, foi para a terra de Canaã, e ele então, primeiramente ele chegou, né? Onde ele chegou? Atravessou, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, final do versículo 5, versículo 6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam, né, essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aquela terra é uma terra de ídolos, todos adoravam ídolos, né? E ali onde ele estava acampado é um vale, né? Onde ele estava de frente aos dois montes, Monte Gerizim e Monte Ebal. É como se dissesse para Abraão,
ainda bem que você escolheu, né, crer em mim. Então, mas sempre diante de você vai estar esses dois montes, ou bênção ou maldição, ou vida ou morte. Na verdade, até o resto final da nossa vida, nós vamos estar sempre diante dessas duas escolhas, né? Tomara que nós escolhemos certo, escolhemos sempre bênção e a vida. E depois ele passando dali, foi para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele foi mais para o sul, e onde estava Betel de um lado e Ai de outro lado. A casa de Deus e um monte de ruínas. Por isso é uma boa aplicação também para os valentes de Davi. Vocês estão numa faixa etária, vocês estão se dedicando, né, à sua vida profissional, dando tudo de si para realmente avançar, né, criando famílias, tendo sucesso na vida profissional. Mas se vocês não estiverem edificando Betel, não estiverem edificando a casa do Senhor, por maior sucesso e prosperidade que você alcance, maior quantidade de bens e patrimônio você tenha, e você acha que está beneficiando a sua igreja, sua família, né, deixando de servir ao Senhor e buscar, né, nessas coisas do mundo, né, como prosperidade, como seu alvo principal, você vai perceber que você pode perder o casamento, você pode perder seus filhos para o mundo, né? E no final das contas você vai ver que sua vida vira um montão de ruínas. Parece que você alcançou tudo, tem muito dinheiro, mas vira apenas ruínas na sua vida. Mas se você escolher Betel, pode ter certeza, você nunca vai se arrepender. Seu casamento vai estar bem, seus filhos vão estar servindo ao Senhor, adolescentes vão estar na casa de adolescentes, suprindo de energia de vida para a igreja, né? Isso vai encorajar você, sabe? Portanto, irmão, vamos fazer sempre uma escolha certa, vamos ser como, né, Abraão, e vocês percebem que Abraão, a vida dele, depois que ele atendeu o chamamento do Senhor, é pela palavra do Senhor, né? Disse o Senhor a Abraão, aí ele fez. Disse o Senhor a Abraão, né? Ele seguiu sempre a palavra do Senhor, obedeceu e executou. Essa é a nossa vida. Rafael, geralmente eu deixo esse momento para você falar um pouco. Né? E eu queimei largada, falei um pouquinho antes. Né? Não, mas assim, realmente essa questão da bênção e a maldição, né? Betel e Ai, é algo que realmente pega os valentes de Davi, né? A gente sabe que nessa fase, é uma fase que o mundo é muito atraente, tudo é muito bonito, existe a questão do conforto, a gente costuma até falar que os brinquedos só mudam de tamanho, né? Porque a gente consegue adquirir brinquedos maiores, né? E isso tudo, irmãos, realmente é um monte de ruínas, né? E isso que o irmão Pedro falou agora, que Abraão chegou nessa situação para ver isso, né? De que isso vai acontecer sempre, né? Sempre a gente vai ter a opção de bênção e maldição, né? Isso vai estar presente no nosso dia a dia, né? Mas, irmãos, a gente tem que estar firme na palavra. Por isso que é tão importante, né? Como valente de Davi, a gente estar próximo à palavra, né? O fato de estar próximo à palavra não é só para, tipo, assim, só um detalhe, irmãos. É realmente porque se a gente se afasta um pouco, é muito fácil esse monte de ruína nos atrair, né? É muito fácil, né? A gente viu a experiência de Ló, como ele, quando se distanciou um pouquinho, né? A situação onde ele chegou, né? Sim. E vários outros casos na Bíblia, né? Então, irmãos, a gente precisa realmente estar próximo à palavra, né? A gente, compartilhando aqui antes, durante o jantar, estava falando disso, né, irmãos? A primeira ação de todo valente de Davi tem que ser essa, se aproxima da palavra. Isso, hoje a gente tem as ferramentas, né? Tem a internet, tem o WhatsApp, a gente não pode estar presente numa conferência, vamos acompanhar a palavra, né? A gente recebe uma mensagem
e, se possível, vá à conferência, né? Vá a uma conferência até longe da sua cidade. Eu tenho praticado isso, irmãos, isso tem sido muita bênção para mim e para minha casa, né? Sim. A gente vai ter agora conferência nos Estados Unidos, né? Alguns irmãos aqui, alguns valentes vão, né? E eu vou conseguir ir só para a segunda fase da conferência, só em Ocala. Mas, irmãos, eu já estou ansioso para chegar lá. Amém. Porque a gente sabe que quando a gente chega lá, a gente vê uma situação diferente, a gente vê a situação de obra, né, a necessidade do Senhor, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Irmão, se disponha, né? Você vai para o Japão, né? E você vê como é importante ali o viver da igreja, né? Como é importante, os irmãos ficam felizes de ter um nativo, um japonês, recebendo um livro, irmãos. Né? Recebendo a palavra do Senhor, o evangelho do reino chegando a um nativo que é fechado, né? Que só pensa nele mesmo, né? Que concentra ali tudo nele. Irmãos, realmente a gente precisa sair da nossa caixa. Amém. Né? Como o valente Davi, a gente precisa seguir de perto. Sim. Seguir de perto, né? Tá próximo da palavra todo o tempo, o máximo que a gente puder. E graças ao Senhor, o Senhor está nos dando essa opção, né? A bênção e a maldição. Eu quero escolher a bênção. Amém. Amém. Eu passo por eles. Jesus é o Senhor, né? Então, não tem muito o que escolher, né? É sempre a bênção, né? Tá próximo à palavra, ouvir a palavra, né? Quando a vida cristã, irmãos, mudou completamente com a palavra, né? A minha vida cristã, porque agora caiu a ficha, aí você percebe, bom, o que o Senhor deseja? Trazer seu reino. Só que para trazer o reino, ele precisa de nós. Então, irmãos, esse é o desejo do Senhor. Então, quando você está próximo à palavra, você consegue entender o desejo do Senhor. Porque até então, você, né, no meu caso, eu ia para a reunião, voltava, ia para a reunião, voltava, tá bom. Né, ouvia a palavra, olha que legal, que bom, graças ao Senhor pela palavra. Mas quando você realmente toca no desejo do Senhor, no coração de Deus, e vê aquilo que realmente Ele deseja, muda completamente, né? Aí você fala, não, esse é o desejo do Senhor, esse é aquilo que o Senhor deseja. Então você tem que estar próximo, ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que Ele deseja, é trazer o seu reino. Então quando nós ouvimos isso, nós estamos próximos da palavra, a gente sabe exatamente aquilo que o Senhor deseja. Amém. E escolher Betel no lugar de Ai está relacionado com essa sensibilidade de ouvir o Senhor por meio da palavra. Então, não é fácil, né, irmãos? A gente sabe que na prática não é fácil. Porque tem algo dentro de nós ainda que naturalmente nos atrai. Então a gente tem que lutar contra todo dia. Que é a questão de negar a si mesmo, para seguir o Senhor. Né? Mas tudo que tem sido doado para nós, como fala lá na Epístola de Pedro, né? Todas as coisas nos têm sido doadas. Amém. Então, junto com a palavra, vem um caminhão de ferramentas que nos ajuda a operacionalizar aquilo que Deus tem falado. Então, assim, eu oro ao Senhor para o Senhor me dar cada vez mais essa sensibilidade, irmãos. Né? Porque tudo parte dessa atenção, de ouvir atentamente. Então, eu quero sempre escolher, porque sempre vai ter. Né? Agora, na idade de valente, dos 30 aos 49, tem um monte para escolher. Tem Betel e tem Ai customizado, não é assim? Mas quando for intendente, vai ter de novo. Então, para cada etapa, tem Betel e tem Ai. Sim. E o Senhor está olhando com uma certa expectativa para mim e para você, né? Assim como ele olhava, o irmão Pedro leu, assim como ele olhava para Abraão e só via Abraão. Sim. Hoje o Senhor olha para cá e o que ele vê? Ele vê a igreja. É a igreja que vai, de fato, colocar todas as coisas debaixo, né, do encabeçamento de Cristo. Amém. Então, nós estamos envolvidos hoje, irmãos, com o reino. Né? Não estamos aqui brincando de igreja. Nós temos um propósito. Nosso propósito é trazer o reino para a terra. Expectativa de Deus, e até daqueles que vieram antes de nós, o próprio Abraão está aguardando. Ele está aguardando a gente. Né? Cumprir isso. Então, a realidade agora está na nossa mão, de fazer isso, de fato, se tornar algo palpável. Amém. Deus quer ter o seu reino. O Senhor quer o seu reino. O Senhor quer Cristo como cabeça de tudo. E para isso Ele está contando conosco. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero escolher Betel. Amém. Rafael, que tal a gente
terminar escolhendo um valente para orar por nós, se ele quiser comentar alguma coisa antes. Quem está com o coração ardendo mesmo, ardendo? Vai, rápido. Quem quer? Excelente ideia. Quem que a gente escolhe? A gente vai escolher, hein? Amém. Amém. Não só temos, né, dentro da nossa faixa etária, com o objetivo do Senhor da gente executar e operacionalizar as coisas do Senhor, mas eu sinto que, mais do que tudo, o valente de Davi é um coração, é um sentimento. Então, seja você um intendente, ou nessa faixa etária do valente, ou um jovem, ou um adolescente, o sentimento é estar perto, Amém. ouvir o suspiro do Senhor, Sim. e ser rápido para executar. Sim. Então é como aquele coração de Josué e Calebe, é ter esse outro espírito. Se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Sim. Nós vamos ter mais adolescentes, nós vamos atingir mais cidades, tudo que foi profetizado, porque é o Senhor que falou. Amém. Então nós vamos ser esses valentes. Amém. Amém. Para orar, né? Amém. Isso. Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado por essa oportunidade. Sim. Senhor, quanta consideração o Senhor tem tido conosco. Amém. De nos chamar para ser esses valentes de Davi. Amém. Não queremos estar indiferente à sua palavra. É. Nós queremos atender rápido ao seu suspiro. Amém. Senhor Jesus, Amém. o Senhor possa encontrar em nós aqueles que vão executar a sua vontade. Amém. De ser o filho varão. Amém. Senhor, de ser Sião. Amém. De trazer o seu reino, quem sabe um dia mais cedo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá uma passada todo mundo aqui, ó. Dá uma Amém. passada.